O Ministério da Cultura e o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentam o podcast A Parte pelo Todo, uma realização do Instituto Tomio Otaki. No dia 8 de julho de 1978, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro pegou fogo. Boa parte do acervo se perdeu no incêndio. Naquele que foi mais um momento de dor para a arte brasileira, o crítico Mário Pedrosa pensou que era preciso não só reformar o prédio, mas repensar o papel do museu. Foi assim que surgiu a proposta do Museu das Origens, um espaço para reunir o próprio Museu de Arte Moderna, o Museu do Índio, o Museu do Inconsciente, que já existiam e enfrentavam dificuldades, além do Museu do Negro e o Museu das Artes Populares, que ainda não existiam. Essa ideia nunca saiu do papel, mas algumas décadas depois serviu de inspiração para a exposição Ensaios para o Museu das Origens, realizada pelo Instituto Tomio Otaki e pelo Itaú Cultural. É aí que eu entro nessa história. Foi quando entraram em contato comigo para que o Acervo da Laje pudesse ser parte dessa exposição. O Acervo da Laje é a instituição que eu criei ao lado de Vilma Santos para catalogar a memória artística do subúrbio de Salvador. E assim como o acervo, dezenas de outros museus do país, dedicados a tecer as memórias de cada canto por meio da arte, ajudaram a realizar e ampliar o sonho de Mário Pedrosa. A exposição acabou, mas as ideias seguiram pulsando, e foi então que a gente chegou nas ilhas, como todo dicionário diz, porções de terra cercadas de água por todos os lados. Mas qual a relação entre Ensaios para o Museu das Origens e as ilhas? No episódio de hoje, a gente não vai visitar ilha nenhuma, pelo menos nenhuma ilha palpável geográfica, mas continua a nossa viagem em busca dos sentidos que algumas partes do nosso território expressam no campo da memória, da cultura e da arte. Hoje, na forma de uma conversa com o Paulo Miada, que foi um dos curadores da exposição Ensaios para o Museu das Origens e é diretor artístico do Tomio Otaki e que, junto com Gabriela Molan, teve a ideia desse podcast. Eu sou José Eduardo Ferreira Santos e esse é o A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território, uma iniciativa do Instituto Tomio Otaki. Então, Paulo Miada, seja bem-vindo. Obrigado, Zé. Um prazer estar com você nessa jornada. Viva, viva. A primeira pergunta é sobre algo que mobiliza esse podcast. Por que a ilha? Acho que a ilha apareceu porque a gente lida com este país que a gente ouve tantas vezes que é um país de dimensões continentais, um país da diversidade. Mas quando a gente generaliza tudo e leva tudo para uma escala assim inalcançável, as coisas podem se diluir, essa diversidade pode ficar genérica, folclórica até, e essa imensidão pode parecer algo inabarcável, que ninguém nem entende, nem discute, nem quer realmente saber, fica cada um no seu cantinho. E numa ilha, por ela ser uma parte geograficamente separada dessa massa continental, você tem um recorte dado, você tem uma espécie de metonímia criada pela natureza. E nesse recorte, a ideia de diversidade e de complexidade aparece concentrada. Você tem uma coisa iniciada pela natureza que depois, socialmente, historicamente, acumula camadas, idas, vindas, apagamentos, reinvenções, e fica tangível o que, de fato, é a riqueza e o desafio de um país com a diversidade ecológica, humana, social, cultural, religiosa que tem um país como o Brasil. Maravilha, maravilha. A partir do que a gente ouviu ao longo dos 2 episódios, o que as ilhas de Itaparica e Marajó têm a dizer sobre o Brasil? Eu acho que essas ilhas visitadas por você
elas se revelam como provas de que a memória é um trabalho, que fazer memória é ação, que demanda energia e que é um trabalho cujos frutos são fartos, suculentos, nutritivos, porque eles vão acumulando na vida invenções que aparentemente seriam contraditórias, mas que na realidade são conquistas da trajetória das pessoas que circulam no espaço e no tempo, como é o espaço e o tempo de Itaparica e do Marajó. A gente tem feito uma experiência a partir das viagens de entender que as ilhas apresentam para nós outros tempos, por conta das águas, por conta dessa diversidade ecológica e tal, tão necessária para o Brasil e para o mundo. E no Marajó foi impressionante a visita ao museu, né, do Marajó. Como é que foi para você? Eu soube que você esteve lá também. Como é que foi essa experiência? Foi muito impactante, porque eu tinha ido para Belém diversas vezes. E Belém já é uma experiência, porque é um lugar em que você percebe a força da floresta, a força do clima e o quanto habitar aquele território significa criar espaço nesta natureza para poder morar. Porque se você bobear, a floresta ocupa tudo de volta. Essa é a sensação que vem com a umidade, com o calor, com a vitalidade das águas e do verde. Mas ir pela primeira vez para a ilha do Marajó foi, como você diz, uma viagem entre tempos, que ajuda muito a gente perceber como o que a gente chama de presente é uma limitação dos nossos sentidos. Porque cada coisinha que a gente vive, na verdade, começou há muito tempo e a gente espera vá se desdobrar por muito tempo. E em Marajó isso é tangível. E quando, na visita ao Museu do Marajó, foi ainda mais impactante, porque a gente está olhando para um território que teve uma das civilizações mais complexas das Américas. E que, devido à ignorância e o racismo colonial, foi tratada como algo menor, como algo secundário, como uma civilização primitiva. Só que o tempo, de novo o tempo, impôs os fatos, impôs o nível de inteligência dos povos marajoaras em lidar com as enchentes e com as secas, impôs a inteligência deles de conversar com os fluxos do rio e a sua abundância de vida orgânica, e impôs o fato da sua riqueza linguística expressa nas cerâmicas, linguística, ritual, social, enfim, tem uma abundância de códigos ali que mostra que eles não só sabiam interagir com a natureza, mas também tinham uma intrincada rede de símbolos dos seus tratos com o mundo e entre eles. E quando esses fatos finalmente se revelaram, pelo trabalho científico, pela evidência material, o que esse pensamento colonial fez? Retirou com o máximo de voracidade os testemunhos desse saber. Então tem cerâmicas marajoaras espalhadas pelo mundo, coleções de centenas de objetos na Europa, nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em coleções particulares, em Belém até. Mas se não fosse a convergência do padre Giovanni Gallo com uma comunidade que, apesar de tão destituída de equipamentos institucionais, do papel do Estado, de renda, de terra, tinha um orgulho, uma vontade, um desejo de vida e de futuro, nada desse material estaria hoje visitável e conhecível para quem hoje vive na Ilha de Marajó. Então você tem uma insurgência
de vontade de saber, de vontade de se conhecer, que gerou um acervo inacreditável e que, com o tempo, acabou hoje virando aquele prédio de cristal, aquela coisa que é até impressionante no contraste com a paisagem e com a cidade. Eu acho que é um dos casos mais literais, explícitos, de como a vontade de um povo pode produzir um acervo e uma riqueza, apesar e por causa do que é o Brasil. Não, obrigado. E duas questões. Eu acho que, primeiro, para mim, o Marajó e Taparica reconciliam o Brasil, sabe? Assim, o Marajó principalmente por causa dessa refinada elaboração educada pelas águas, né? Tem uma refinada elaboração em tudo ali, porque a água foi educando num tempo que a gente não tem mais, né? E acho que isso é uma coisa que o Brasil precisa voltar a olhar, né? Olhar para essa educação. No outro dia, não sei se foi a Betânia que falava da importância das plantas para o Brasil, né? Da importância das matas para o Brasil, da importância... É isso, essas coisas são muito da nossa origem primeira, né? Da nossa origem mais interiorana, mais rural, mais ligada à ecologia. Mas eu estou falando com um curador, Paulo. Você é um curador. O que é um curador para todo mundo entender? O que um curador faz? Um curador, originalmente, é uma função ligada à guarda de acervos, à guarda de patrimônios. Então, seja uma cidade, um estado, um país, um povo, uma família, acumula patrimônios, elege patrimônios, na verdade. Escolhe, dentre tudo que faz parte do seu cotidiano, elementos materiais ou imateriais que se decide, mais ou menos coletivamente, que são dignos de guarda, memória, preservação, estudo, difusão e até acumulação, porque também a gente está falando de uma matriz cultural que começa em paralelo com a formação de uma Europa que inventou muitas das noções de propriedade, espólio e acumulação que hoje são uma gramática do mundo. Então, originalmente, o curador é uma função pública ou privada de elaborar políticas para a guarda desse patrimônio, desse acervo. Isso pode significar pensar como se preserva uma pintura, ou como se mantém e se utiliza um chafariz público, ou uma rua, ou um monumento. Com o tempo, na medida em que hoje a gente construiu uma ideia de cultura que também circula para além do sentido de propriedade e patrimônio, acervo, a ideia o trabalho curatorial se expandiu para poder atuar também fora da noção de que está se guardando uma coleção ou um patrimônio específico. E se criou o que a gente chama de curador independente, que é uma figura que não está trabalhando para quem é dona do acervo, do patrimônio específico, mas produz eventos culturais em que obras de arte, obras culturais, fatos culturais são arranjados de uma forma, espera-se, significativa e acessível para públicos diversos. Então, se tornou uma espécie de gestor e diretor do encontro entre públicos e fatos culturais. Belíssimo, belíssimo. Eu fiz essa pergunta para todo mundo entender também que o podcast tem curadoria, viu, gente? É importante dizer isso. Agora, que histórias você sente que ainda precisam ser contadas para abarcar o tamanho e a diversidade do Brasil? Acho que, de forma geral, a gente, como você acabou de falar, Zé, a gente volta para a história para reencontrar com parcelas de nós mesmos que nos ajudarão a constituir o que a gente gostaria de ser. Então, neste momento, eu acredito que nós podemos nos nutrir
revisitando histórias de resistência, histórias também de violência, histórias de troca, de comunhão e, especialmente, as histórias de quem faz memória, cultura e política junto com as contradições do país, não de costas para elas. Porque quando a gente fica junto com as contradições, a gente se permite reinventar os parâmetros do que a gente chama de sucesso e fracasso, informados pelo ambiente, pelos conflitos, pelos desafios, pelas necessidades, e aí criar uma espécie de musculatura que vem do desígnio, da decisão do que é importante agora. Então a gente tem muitos infinitos, assim como toda vez que a gente fala, nossa, as violências no país são infinitas, estruturais e duradouras. Se isso é verdade, também as resistências e as reinvenções também são infinitas, amplas e duradouras. Porque senão a gente não estava aqui, a gente estava simplesmente vivendo numa fonte eterna de matérias-primas para o planeta. De fato, o Brasil ainda tem as poéticas do nosso destino. Apesar das desigualdades brasileiras, é muito impressionante, porque visitando as ilhas, você reencontra de fato as poéticas. E para a gente era muito forte nas viagens, tanto as idas e as vindas, né? O som dos barcos, o pôr do sol. Sabe, como imagens arquetípicas quase de que tem esperança ainda nesse Brasil, sabe? Porque essas poéticas do nosso destino, elas são carregadas. Eu perguntei da curadoria justamente por causa disso, porque acho que a gente tem que deixar uma certa chama acesa para não cair no imediatismo, né? Tá ruim agora, mas quando a gente volta e bebe lá nas ilhas e volta para cá, a gente volta mais renhido de força, renhido de uma coisa que o Brasil tem de fato dentro. A gente tem uma poética dentro do nosso destino. A gente não é destituído, apesar das desigualdades, apesar das vulnerabilidades, apesar, mas no fim e ao cabo o Brasil ele ainda é um lugar que o mundo olha nesse sentido. E é muito importante como a arte e a cultura podem formar cápsulas dessa poética. Não é que ela é por causa da arte, da cultura que isso existe, mas ela torna isso compartilhável, durável, comungável. Então, por exemplo, Itaparica, eu nunca fui. Eu fiquei muito feliz de conhecer com a viagem do podcast, mas a Itaparica que eu conheço é a Itaparica narrada pelo João Baldo. Só que aquilo é tão transbordante de sentidos e fabulações e também fatos, porque não teria como aquela fabulação toda acontecer se não tivesse fincado em algum lugar. Que nem antes de gravar a gente estava mencionando Gregório de Matos. Muitas vezes ele vai pro absurdo, pro extremo, pra paródia, mas é óbvio que aquilo tá nascendo de um fato concreto, porque senão não tinha nem como ele chegar naqueles delírios. A gente não tá preparado para essa conversa. Tem uma coisa linda. Quando você fala do transbordar, quando eu fui convidado logo para participar do podcast, me lembrou muitas viagens filosóficas, né? Que aqueles os desenhistas, os naturalistas, as pessoas faziam. E tem uma do Alexandre Rodrigues Ferreira, que é uma viagem filosófica pro Grão-Pará. E eu fui ler e fiquei encantado por causa dos desenhos, eles expressarem sempre a novidade. Quer dizer, a ilha sempre esteve ali, mas para cada um de nós que vai chegar nela, sempre ela vai se reconstituir como uma novidade irremediável pro olhar, pra sensibilidade, pro corpo, porque as nossas ilhas, elas ainda têm de fato a aura do início, né? Do início, e ainda de quem preserva como coisa preciosa essa relação, né?
com a vida. Eu fiquei muito impressionado em Belém com a força do porto. Aquilo, o Zé tava com a gente e foi muito forte, que eu nunca mais tinha visto um porto tão bonito, tão vivo, tão humano, né? E a gente sabe que porto é sempre uma ecologia muito humana é isso, da história da gente, né? Quer dizer, no porto acontecem muitas trocas, porque as ilhas, ao contrário do que as pessoas pensam que são lugares isolados, elas sempre foram lugares de muitas trocas intercontinentais antes da gente pensar em fenômenos como, por exemplo, internacionalização, globalização. As nossas ilhas... O Tinhorão falava isso uma vez, que a Salvador, por exemplo, por se constituir um porto ali, eram lugares em que as pessoas eram as mais globalizadas, né? Do período ali colonial, mas mesmo dentro dessa contingência a gente tinha diálogos intercontinentais. E eu acho que Ensaios para o Museu das Origens foi uma exposição, gente, que estava no Tomiotaki, no Itaú Cultural, há um ano atrás, e essa exposição ela conseguiu fazer de novo de uma forma bem cuidada e com uma curadoria refinada e respeitosa a todos os espaços participantes. Ela conseguiu fazer de novo esse encontro entre ilhas, entre museus, entre museus comunitários, museus mais institucionais. Então, como é que foi para você esse arranjo? Eu acho que uma coisa que faz a vitalidade do Ver-o-Peso, do mercado e do porto ao seu lado, em Belém, é que aquele rio se conecta a muitos outros rios e furos de rio, como eles falam, e nessa conexão ele alcança outras cidades, alcança outros núcleos urbanos, mas também chega na porta da casinha do ribeirinho que vive ali numa situação que a gente poderia chamar de rural, mas não é uma palavra boa, mas vive junto com a floresta, dentro da floresta, e tem o rio na sua porta como o conector para chegar em Belém e de Belém para o mundo. Então você tem uma articulação de escalas muito viva, que permite, que fortalece, inclusive, a possibilidade das pessoas viverem em múltiplos modos de vida, em múltiplos arranjos, em múltiplas relações com a sociedade e com a natureza. Pensando agora, o que você descreveu da exposição Ensaios para o Museu das Origens foi uma tentativa de ser esse porto, de ser esse lugar que pode promover encontro entre modos de viver memória que são de escalas muito diferentes, de naturezas muito diferentes, só que uma espécie de saúde das políticas da memória no Brasil dependem que todas essas escalas sejam possíveis. Não deveria tudo ter que virar a grande instituição do Estado. A grande instituição do Estado deveria existir e deveria ser permeável para se reinventar, e inclusive atendendo a reparações das violências que ela mesma representa. Mas isso nunca vai ser suficiente se não tiver o Acervo da Laje, se não tiver o Museu do Marajó, se não tiver o Sacatar, se não tiver outros muitos lugares criados pela vontade, pela decisão de comunidades, famílias, pessoas, e que não deveriam ter que viver apenas da própria vontade. Deveriam ser homenageadas pela sua vontade e fortalecidas na sua luta e na continuidade e renovação da sua missão. Peraí, ainda tem um negócio aqui, rapidinho. Não, porque não é lindo isso, porque assim, duas coisas, né, você chama a atenção. A primeira é o rio infinito. É uma sensação contínua que a gente tem de viver aquela experiência. Estou dizendo isso porque às vezes as palavras a gente não tem condições de definir. Então, para mim, se eu pudesse definir uma palavra, o Marajó, o rio é o infinito. É o infinito que vai tocando os nossos pés, né? Então, tem uma coisa ali. E eu vim cair nessa história de estudar as águas, por causa da pandemia, me veio um pensamento muito forte de que as águas brasileiras, elas maternam a gente, né? Na Bahia, as águas da Baía de Todos os Santos são mornas.
que se equivalem à água da placenta, né? Então, por isso que a gente fica dentro da água o tempo todo, porque restaura o corpo, restaura o espírito, faz conexões com nossas mães que não estão mais aqui, as avós, sei lá. Então, eu tenho uma maternagem muito doida nas águas. E tem ainda a dimensão do mangue, né? Que é o lugar da vida plena, né? O mangue é o que faz a gente respirar, é o que faz... É isso. Então você está lidando com toques de infinitos que o rio toca, né? E é isso. Eu acho que pensando no nosso... Estou pensando no João Cabral de Melo Neto. Estou cheio de referências hoje. Eu queria pensar que esse podcast, na verdade, é para dizer como as águas nos educam. Uma educação pela água, uma educação pelo rio. Uma educação que a gente precisa pensar como devolutiva. Pensar as políticas de memória do Brasil também a partir dessas elaborações. Então, eu acho que o podcast é o início de uma agenda para a gente falar dessas ilhas do Brasil. E eu acho que você pode contar um pouco, porque você esteve lá, né, em Florianópolis, e falar um pouco da gente, porque também o nosso horizonte busca também em Floripa. E aí, o que é que você conta? O fascinante, o desafiador do Brasil é que qualquer fio que você puxa, quando você vê, você já tem um novelo. Então, essas 2 ilhas poderiam ser outras 20 ilhas. E uma delas que a gente pensou muito foi Florianópolis, porque é um caso também muito representativo do Brasil. Você tem uma ilha originalmente chamada de Ilha de Santa Catarina, que depois vira Ilha Nossa Senhora do Desterro, que depois vira Ilha do Desterro, que deve ser, na nossa história da geografia brasileira, um dos nomes mais poderosos e que fala tanto sobre o que pode ser uma ilha e o que pode ser um país, e o que pode ser um futuro. E depois, arbitrariamente, se transforma nesse nome Florianópolis, uma homenagem a Floriano Peixoto, que foi imposto à força por meio de uma chacina. Então, só no nome dessa ilha, você tem camadas e capítulos do que foi e é a história deste país, e ainda o negócio se complica na medida em que a população, a mídia, a gente ainda não descobriu essa genealogia, começa a chamar aquele lugar de Ilha da Magia, que também é uma invenção e tanto. Num território que, para além dessas ações iniciadas com a invasão colonial, carrega um patrimônio arqueológico avassalador, com muitos indícios da presença dos povos sambaquianos, que, assim como os povos indígenas amazônicos, assim como os povos que viveram no Piauí, na região da Serra da Capivara, produziram uma cultura, uma civilização sem precisar da agricultura, sem precisar da forma da cidade, sem precisar da forma do monumento, uma civilização altamente complexa em relação com o território, em relação com a natureza, em relação com as marés, com o clima e com a paisagem que deixou ali os sambaquis, esses montes de concha, os seus enterramentos, os indícios dos seus rituais, as suas esculturas, os ólitos, que tem uma diversidade, uma elaboração formal totalmente deslumbrante, e deixou também inúmeros mistérios, enigmas, sobre os quais a gente sonha. E essa parte da memória também é muito bonita. Não é só bonito a parte que nos reconecta diretamente com origens. É também muito poderosa a parte sobre a qual se tem que fabular, porque é lacunar, porque tem atos, porque ninguém pensou em registrar, porque não havia escrita, porque não havia documentos. Isso não é só perda, isso também é espaço, porque na fabulação do que é que podia estar lá, nós também nos questionamos sobre o quão ficcional, factual
e arbitrários são os valores que a gente usa na construção do cotidiano. Isso é como se me vem que os encantos ainda regem esses territórios, né? Então você tem ainda esse sopro do mistério como algo que de fato inquieta e impulsiona, né? Então eu acho que mais ou menos é um pouco disso. Muito obrigado. Eu que agradeço, mas ainda vou te devolver uma pergunta, Zé. Vamos trocar um pouquinho de papéis. Vamos. Invertendo papéis aqui agora. Vivendo esse processo de produção do podcast, realizando as viagens, depois elaborando essa síntese que você está trazendo para todo mundo, o que era a ideia de Ilha para você antes e o que ela se tornou? Então, a ilha para mim sempre foi um mistério, né? Eu acho que a primeira conversa nossa lá em Salvador era um pouco disso, era um mistério de como se mantinha, das redes de relação. Então era um mistério muito para mim, assim, como algo muito passageiro, né? A gente pensa a ilha veraneio, pensa a ilha lugar de passagem e não pensava a ilha como lugar de ficar, né? E descobrir as ilhas como lugar de ficar e ao mesmo tempo lugar de trânsito, eu acho que foi uma das grandes descobertas, porque de fato a riqueza, e dormir, o fato de ter dormido no Marajó foi muito importante, porque o tempo é outro e você sai dessa lógica nossa de uma certa urgência para tudo. E você pode esperar, e você pode olhar com mais vagar as coisas. Então, para mim, foi uma experiência muito de... Eu acho que todo brasileiro, toda brasileira, toda pessoa que nasce aqui precisa ir nas ilhas. E precisa se dar o tempo dela. E o tempo dela se dá em andar pela cidade, andar, almoçar, fazer compras no centro, sei lá, andar, se perder. Essa foi uma das cenas mais maravilhosas Eu acordei 5 da manhã, vou tomar um banho, porque o barco sai às 6. E de repente, eis que eu fico inebriado pela janela do hotel Bela Vista, que fica em frente ao rio. E eu penso assim, arrumado já, disse, vou ficar olhando aqui enquanto dá hora de chegar ao barco. Filho, deu 6h10, todo mundo me ligando, o corpo, eu dormi de uma forma que eu nunca tinha dormido na vida. Eu nunca perdi um barco na vida, eu nunca perdi um ônibus, nunca perdi um táxi, nunca perdi um avião. E de repente, saiu correndo com a mala, só que aí o pessoal já tava me dando tchau. E teve um moço que falou pra mim assim, não, você foi o tempo do rio, você viveu o tempo do rio. Rapaz, quando ele disse isso, eu disse, olha, vou pro hotel, deitar. E foi a primeira vez na vida que minha cabeça cartesiana, né, de como as coisas funcionam sempre, e naquele dia eu disse assim, tem que aprender a respeitar. E foi uma viagem muito forte, por causa também das histórias da pagelança, que me reconectou com muita história, com muita gente, essas histórias dos encantados, né? Que não adianta, a gente não pode apagar isso da nossa memória afetiva. A nossa memória afetiva, das nossas avós, bisavós, a gente sempre teve relação com os encantados, com as folhas, né? E lá eu senti que eles estavam me chamando de novo. Eles parecem que estão chamando a gente de novo nesse momento de caos, né? Onde tanta violência, já tem as violências humanas, agora as violências ecológicas, se é que a gente pode chamar assim, dessa maldade de tacar fogo nas florestas, de destruir árvores centenárias. Cara, uma árvore centenária é uma coisa. É tipo um baobá, é tipo, sabe? E você vê aquilo, porque às vezes também a nossa escola precisa promover mais essa coisa de voltar a fazer viagens pelo Brasil, para educar as novas gerações, porque não se educa mais as novas gerações só por livro didático, desculpa.
A gente não está preparado para essa conversa, mas as exposições educam, as viagens educam. Educam para quê? Porque essa nova geração, pensando os netos, filhos, sobrinhos, sobrinhas, essas novas gerações, se elas não aprenderem diretamente encontrando essas ilhas, eu acho que a gente vai ter um déficit de um Brasil que pode estar periclitando a deixar de irradiar essa força e ser esse pulmão do mundo. Para mim, é isso, assim, se esse podcast pudesse chegar nas escolas e isso gerar, por exemplo, o maior interesse das escolas visitarem as ilhas. Cara, eu acho que cabeça de professor pensa assim, né? Você pensa logo que objetivo a gente tem. E isso porque também a gente vai ter a dimensão do patrimônio natural que esse país ainda tem. Porque é impressionante que, apesar de ser uma máquina de moer gente, mas como flore de novo. Não existe a palavra flore. É como se refloresta de novo. Como, apesar de tanta destruição, cai uma chuva e brota de novo. Essa imagem, para mim, foi muito forte, né? Tá tudo arrasado, mas cai uma chuva, brota de novo. E numa força. Então, eu acho que esses processos são muito importantes para a gente também se entender dentro do país. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que não tenho ainda a elaboração do que foi. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, quando eu for rever as fotos, rever os manuscritos, os desenhos, eu posso me dar conta do que a gente está vivendo. Mas eu acho que é algo muito bonito e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Sim, eu fico pensando que também, se você precisa, como vocês disseram algumas vezes, sair da ilha para enxergar a ilha, de quando você está na ilha, você olha de volta para o Brasil e é ele que é a ilha. Do ponto de vista da ilha, o Brasil é a ilha. Então você ter a chance de enxergar esse tal monstro continental como algo que pode ser visto, enxergado e visitado. E tem uma coisa muito linda quando você chega no Belém, que do avião você se dá conta da imensidão. Sabe? Você dá conta daquela imensidão e isso te faz ter uma reverência, te faz ter uma certa reverência para esse pedaço de chão chamado Brasil, né? Aquilo te educa. Eu acho que é isso, o Rio educa. Você chega e você vê, você diz, é isso ainda. E na incomensurabilidade do que é a minha visão, do que foi a visão de todas as pessoas que foram lá, mas se impõe pra gente como algo que tem que educar. Então, eu acho que o podcast, ele pode ser um pouco dessa educação pela educação pela água, né? Vamos educar pela água o povo que lute. E nessa educação pela água, a gente falando aqui, as águas já começam a fluir nos nossos olhos e turvam um pouco a visão, mas também renovam o olhar nesses dias tão secos. E como é que é a volta para casa, Zé? Como é que é voltar para Acervo da Laje, carregado dos ares e dos humores dessas ilhas, olhar para o trabalho, para a decisão que vocês tomaram ao começar um acervo que às vezes nem os seus vizinhos sabiam o quanto era valioso e inspirador e poderoso. Porque às vezes você está no meio de alguma coisa e tem tanta gente te dizendo que aquilo é só violência, que você mesmo não enxerga até que alguém, até que um Zé Eduardo, até que uma Vilma, até que um Fabrício comecem a montar esse quebra-cabeça. O que você traz para renovar essa jornada? Então, acho que voltar para o Acervo da Laje em Salvador agora
é isso, eu volto com a mala cheia. A mala cheia de livros, de catálogos, de esculturas. Eu fui em Budas Artes pegar umas esculturas, foi lindo. E a vontade de não parar e de fazer pesquisa, sabe? E de refinar o que a gente tem. Porque, assim, cada um desses museus comunitários, esses museus, eles carregam uma beleza que precisa ser muito cuidada para ser mostrada, né? Então eu acho que eu volto para Salvador pensando nisso, assim, de como a gente ainda precisa cuidar mais daquilo que a gente descobriu, ou elaborou, ou pensou, como uma memória mesmo para a posteridade também, né? Porque, assim, é muito bonito quando você vem aqui e você tem um catálogo, né? Você documenta para o Brasil que você participou da exposição dos ensaios para o Museu das Origens. Da mesma forma do podcast, de pensar que a gente teve um período de pandemia que a gente nunca pensou que ia viajar de novo. Acho que essa foi a coisa mais, assim, impressionante, né? Vilma tá viajando muito, eu tô viajando muito, Fabrício, que é nosso produtor, Kailane, Carol estão viajando muito. E a gente... E uma gratidão mesmo, né? E, de certo modo, de poder estar contribuindo para revelar para outras pessoas que o Brasil é tão impressionante como lugar, né? É isso, eu acho que voltar agora é já esperançar para voltar de novo, sabe? Não tem mais... Daqui a pouco eu já vou estar lá em outras pesquisas, em outras coisas, e tá sendo um momento muito bonito, assim. E a casa que a gente mora numa casa museu escola. E cada volta é muito bonita porque ela vai ficando mais bonita ainda, né? Então, a gente tem viajado muito e cada volta é sempre um chegar diferente, né? Um chegar diferente e trazendo algumas obras também que a gente acha que é importante ir nesses lugares e ter acesso às elaborações culturais que as pessoas dispõem para nós, né? É isso, eu acho que voltar tem a ver com já se preparar para ir de novo nesse sentido, assim. Quer dizer mais alguma coisa, Paulo? Só agradecer, Zé. Agradecer a você e a vocês do Acervo da Laje terem entrado de corpo e alma nessa proposição de encontros, de trazer a força e a especificidade do lugar de onde vocês falam, mas também vorazes por estar junto com os outros territórios, com as outras histórias. É isso que a gente sente que é a melhor cola para tramar um outro futuro para este país. E o Tomi Otaki fazendo escola, né? Eu acho que depois desse seminário, esse podcast, eu não sei o que vai acontecer, mas a percepção que a gente tem é que o Instituto Tomi Otaki vem cumprindo uma função histórica nesse momento no Brasil. Que vocês tenham saúde, paz, prosperidade, autocuidado, cuidado mútuo, né? Para que vocês consigam continuar, né? E agradeço em meu nome, de Vilma, de Fabrício, de todo mundo, por estar vivendo esse tempo no mesmo tempo de vocês. Isso é muito bonito. Para você que acompanhou a nossa jornada do A Parte pelo Todo, nosso muito obrigado. E aqui, uma dica que vai contrariar aquela frase do Saramago que a gente falou em quase todo episódio, de que é necessário sair da ilha para conhecer a ilha. Então, conheça a sua ilha, procure saber das belezas que são feitas onde você mora. Provavelmente, deve ter alguém dedicado a produzir ou a reunir a arte que é realizada por aí.
é possível que você aprenda muito mais sobre o seu território e sobre você. Esse foi A Parte pelo Todo, um podcast que viaja entre arte, cultura, memória e território. Eu sou José Eduardo Ferreira Santos e, além de narrar, colaboro com a pesquisa desse podcast. A produção é da Trovão Mídia, a idealização é de Gabriela Mulan e Paulo Miada, e a coordenação institucional é de Amanda Samu e Ana Roman, do Instituto Tomi Otaki. Pesquisa, reportagem e roteiro de Jéssica Almeida e Vinícius Luiz. Som direto por Vitor Brasileiro, edição de som e mixagem de Pedro Vituri, trilha sonora original composta por Pedro Leonelli. Olá, eu sou a Gabriela Mulan, diretora executiva do Instituto Tomi Otaki, e essa foi a primeira temporada do podcast A Parte pelo Todo. Nós viajamos por Salvador e Itaparica, na Bahia, pela Ilha de Marajó, no Pará, e ainda falamos um pouco sobre Florianópolis, em Santa Catarina. Nessa primeira temporada, escolhemos estar em ilhas para falar do Brasil todo. Agora é aguardar a próxima temporada, em 2025, para vocês viajarem conosco a partir de outros pontos de vista. Enquanto isso, por aqui, continuamos fazendo muitas coisas. Acompanhe o Instituto Tomi Otaki pelo site e redes sociais. Muito obrigada para você que nos ouviu até aqui, um abraço e até a próxima temporada.